hoje que a gente vai falar as coisas tudo, porque aqui a gente fala as coisas tudo, estamos juntas. Eu nem sempre tive amigas que conversavam sobre essas coisas comigo, então quem sabe eu possa ser a amiga que você espera para conversar sobre isso tudo. Eu fiz tópicos, tá, gente? Porque ajuda o cérebro da mãe aqui a raciocinar melhor. Então vamos ao primeiro tópico que o Rani vai deixar na tela. Primeiras sensações. Gente, eu tive, o parto normal, natural, vaginal. E temos aquela questão da laceração que pode acontecer. Episiotomia estava fora de cogitação para mim no meu plano de parto. Inclusive, se vocês quiserem saber como foi, o meu plano de parto, expectativa e realidade, esse é um vídeo que eu nunca fiz. Eu tive a laceração grau 3 e acho que a mais... Como eu poderia dizer isso? A laceração mais arrombante é grau 4, então eu fiquei na arrombação grau 3, né? A Liam chegou chegando, mas eu já tinha falado pra ele, filho, vem como for, que a gente dá conta do recado, a gente aguenta, depois o médico vai lá e costura. Então, gente, as primeiras sensações foram horrorosas. A minha dificuldade de sentar com aqueles pontos, porque eu tive laceração externa, às vezes é só interna. Então, sentar nos primeiros dias, assim, eu digo que nos primeiros 2 dias foi estranho. Não vou dizer que foi desconfortável, porque eu tava com aqueles absorventes de gelo. Já viu isso? É muito louco o negócio. Mas é assim, peraí que alguém chegou. Me deram no hospital o absorvente descartável mesmo, e daí eu acho que elas embebem em água e congelam. Daí, são uns absorventes congelados que você põe lá na calcinha pra aliviar a dor. E daí, eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas me deram no hospital. Como eu não tinha absorvente descartável em casa, eu comprei um pacote de fralda, pra sair do hospital, pra usar e tal. Mas eu preferi usar a calcinha absorvente, os absorventes de pano. Então eu usei os que me deram no hospital, trouxe uns pra casa. Falei, oi, tudo bem? Esses daqui que eu não usei, eu posso levar? Aí eu trouxe. Então isso foi algo que ajudou bastante, gente. Esse absorvente de gelinho pra aliviar a região. Eu espirrava também um spray que ele tem um pouquinho de anestésico e ajuda na cicatrização que o meu médico mandou, que chama Andoba. Se eu não me engano é isso, Andoba. Então eu espirrava lá embaixo umas 3 vezes ao dia, era geladinho, então ajudava. E assim, de mais sensações, gente, que eu possa dizer sobre o primeiro mês, era muito estranho para se limpar enquanto os pontos estavam ali. A gente esperou cair tudo bonitinho, mas quando fazia o número 2, eu sempre ficava assim meio desconfortável e eu preferia me lavar ao invés de passar alguma outra coisa que pudesse ficar um pedacinho de papel, que também não é legal, que pode causar uma infecção. Então eu acabava me lavando algumas vezes, usando o sprayzinho e enfim, essas foram as minhas primeiras sensações. E daí, pensando no retorno da pepeca, a gente tem um caminho que eu não fiz, mas que é muito legal, algumas amigas fizeram, que é a fisioterapia pélvica. Então é uma fisioterapeuta, uma profissional especializada nisso, que vai te passar alguns exercícios. Às vezes as mulheres na gestação já têm esse tipo de acompanhamento, então a fisioterapia pélvica, ela pode ser muito bem-vinda nessa recuperação de um pós-parto. E eu imagino, gente, que mesmo que não tenha sido um parto vaginal, aí se alguém souber melhor pode escrever nos comentários, porque na verdade você tem que ter um fortalecimento até abdominal para fazer algumas coisas depois, porque os nossos músculos, os nossos órgãos, eles vão para outros lugares e depois esse retorno é importante ter alguns cuidados. Às vezes você teve diástase, eu não tive diástase, mas às vezes você teve, então eu acredito que a fisioterapia depois, mesmo a pélvica, independente do tipo de parto, ela seja algo bem-vindo. Eu acabei não fazendo porque eu, assim, gente, não teve um motivo, porque eu puramente me enrolei mesmo, e como a gente ainda tá na pandemia, o contato com as pessoas ainda é limitado, então eu tava super medrosa com recém-nascido de ter contato com pessoas, e daí eu acabei pulando, mas eu achei legal deixar aqui essa dica pra vocês, e se você fez, me conta como que foi a sua experiência. E aí eu fiquei sempre em contato com o meu médico, o Dr. Bruno, sobre essas sensações, e ele falou que, por exemplo, os pontos iam cair mais ou menos depois de 15 dias. Alguns eu via saindo no absorvente, mas era tão
pequenininho, fiozinho, e os outros eu nem vi saindo, mas eles foram se perdendo. Eu não precisei ir no consultório retirar os pontos, que eu acho que isso tinham me perguntado alguma vez por aqui. E aí ele falou, Ju, em relação à atividade física e tudo mais, cuida bem, porque não é só pelos pontos, mas por toda a questão, né, o esforço que a gente faz e tudo mais, tá tudo voltando pro lugar ainda. Essa região do períneo, né, ela precisa ser um pouquinho fortalecida antes de você fazer vários movimentos, né, tipo o agachamento, a corrida pra mim. Então precisa ter um fortalecimento, não dá pra gente sair achando que é vida normal, depois que você começa a se sentir bem, porque requer cuidados, tá, gente? Então lembra de conversar bastante, se possível com um médico, com quem te acompanha, alguém que você confia aí pra saber o que que dá e o que que não dá pra fazer. E a recomendação dele era, Ju, você pode pegar a Liliu no colo, você não pode levantar, agachar e levantar ela do chão junto com você. Esse esforço não. Mas tudo bem, ela é a irmã mais velha, ela vai querer atenção, então tudo bem você ficar com ela no colo sentada, por exemplo. Para vocês entenderem, também não é tão limitante assim, dá para você fazer algumas coisas com alguns cuidados. Porque muitas vezes, da mesma forma como eu já vi, você pode comentar, né, até gente famosa, depois do pós-parto, aparece lá treinando, puxando peso na academia, fazendo vários exercícios, e você fala, meu, eu tô aqui no puerpério com esse bebê no colo e eu não tô fazendo nada da minha vida. Às vezes é melhor, viu, gente? Às vezes é mais saudável você pegar leve e ir no seu tempo do que esse desespero, essa pressão, que muitas vezes existe uma pressão externa sobre a forma física, né? E ninguém tá ligando pra tua forma emocional, pro teu psicológico. Então, meu, de verdade, se respeita, sabe? Respeita o seu tempo. Eu, pessoalmente, vou entrar no assunto da corrida. Outro dia eu confesso que eu me senti até um pouquinho ofendida quando alguém disse assim, não, eu sei que você tá correndo pra emagrecer. Tipo, na hora eu nem respondi, porque eu fiquei sem resposta. Porque não é meu objetivo principal, sabe? Eu não voltei pro meu peso, mas dessa vez eu não tô com pressa. É claro que é legal quando você vê que você está eliminando alguns excessos, tudo bem, pode ser seu objetivo. Eu fico feliz quando eu vou ali, me peso na balança e vejo que eu estou eliminando no meu tempo. O Liam vai fazer 5 meses e, com a Liliu, eu tinha engordado muito mais, em muito menos tempo eu já estava até magra demais. E dessa vez eu falei, não porque eu quis, tá? Porque com ela foi uma coisa muito doida. Eu não sei como nem por que eu emagreci daquele jeito. Mas dessa segunda vez tá sendo super diferente. E eu falei, de verdade, sabe? Tudo no seu tempo. Eu não tô me impressionando. Eu tô correndo pra ter um momento pra mim. Pra ter um reencontro comigo. E aí como que fica, né? A questão da nossa periquitinha, da nossa pepeca na corrida. Porque existe muito impacto. Então se você não tiver com seu assoalho pélvico minimamente fortalecido, gente, é muito complicado. Porque você pode ter... Eu sei que a fisioterapeuta pélvica da minha prima até falou isso pra ela. Camila, você não imagina a quantidade de casos de mulheres que foram lá ter impacto, pegar peso, que depois os órgãos mesmo não conseguem, tipo, a sua musculatura tá tão frouxa que os próprios órgãos, eles não ficam no lugar. Eu não sei explicar isso pra vocês, mas a gente tava conversando sobre isso. Então, é muito importante você lembrar de ter muito carinho com seus órgãos e com a sua pepequinha antes de sair fazendo um monte de coisa. Então, para a corrida, gente, eu faço os mesmos exercícios, aqueles Kegels, que eu fazia na gravidez, que é você contrair o assoalho pélvico, aí solta, contrai, solta. Quando o Liam vem mamar, geralmente eu me lembro de fazer isso, então umas 3 vezes ao dia, às vezes eu esqueço, mas eu faço essas contrações, aí contrai, alivia, lá embaixo, como se você estivesse querendo segurar o xixi ou segurar o cocô, porque o assoalho pélvico é tudo isso, né? Então toda essa musculatura do períneo, gente, se tiver alguma físio, se eu estiver falando bobagem, por favor me corrige. Eu tô só tentando explicar com as palavras que eu conheço aquilo que eu tô fazendo, tá? Então, assim, esse fortalecimento é muito importante até para incontinência urinária, porque eu também tive isso. Eu acho que nos primeiros 3 meses ou 2 meses, quando eu levantava do vaso sanitário para vestir a calcinha, saiu uma gotinha de xixi. Aí eu fui lá, falei com o meu médico e ele falou que é super normal, mas para eu observar que se precisasse ele indicaria a fisioterapia e tudo mais. Mas como eu já sabia como fazer esses exercícios, já tinha lido bastante, assistido vídeos na internet, eu acabei me sentindo segura para fazer eu mesma esses cuidados de casa e passou. Não tenho mais essa gotinha do xixi que sai, ou quando espirra. Eu não sei se vocês tiveram isso, mas felizmente eu consegui, não vou dizer controlar, mas eu consegui ter esse fortalecimento para evitar que esse escape de xixi. E
Aí eu sei que deve ter um bando de safadinhas esperando pra eu falar do relacionamento em casal, mas a gente vai chegar nesse ponto, tá? Espera mais um pouquinho. Outra coisa que meu médico falou pra eu esperar um pouco foi a depilação a laser, porque na gravidez eu não pude fazer, né? Em algum vlog eu mencionei que eu fazia a depilação a laser, e ele falou que por conta da cicatrização, valia a pena esperar uma melhor cicatrização, que ele falou que ia ser em aproximadamente 60 dias, dos pontos, tá, gente? Pra voltar a fazer a depilação a laser, porque às vezes o disparo do laser podia dar uma escurecida na região, enfim. Eu acho que era mais algo estético do que fisiológico funcional, tá? Mas eu achei melhor seguir os conselhos de Dr. Bruno e esperei a depilação a laser, então, pra voltar a fazer. Tá bom, vamos falar do que interessa. Eu contei pra vocês no primeiro diário do pós-parto, se eu não me engano, ou até em outros vídeos, viu? A gente vai deixar eles relacionados aqui embaixo, sobre as sensações, né, de voltar a ter relação sexual depois do parto. E, gente, isso independe da via, porque o seu corpo, produzindo a prolactina, né, que é o que estimula, né, o leite, a produção de leite, é meio que esse hormônio, ele manda uma mensagem ali pra sua pepeca e fala, olha, não se lubrifique, tá? Você está alimentando uma criança, não é hora de fazer outra. Basicamente é isso. E eu lembro quando meu médico me explicou isso. Ele falou, Ju, é uma questão fisiológica. Enquanto esse hormônio estiver trabalhando, meio que você não vai ter a lubrificação para a relação sexual. Então o corpo não vai estar trabalhando nesse sentido para favorecer que isso aconteça. E nem sempre se sabe disso. Daí você pode ser que tenha tido relação ou tentado e sofreu e doeu e você não entendeu por quê. Que nem eu tinha tido uma cesárea da primeira vez e foi tipo horrível a minha primeira relação, doeu muito. Então eu lembro que o médico falou, olha, usa lubrificante, né, vai devagar, sente o seu corpo, respeita o seu tempo. E aí imagina o meu medo, depois da laceração grau 3, de voltar a ter relação, né, mas aí tudo bem, lá fomos eu e Krika, um belo dia, né, uma bela noite, no caso, e daí fomos nos reencontrar. Gente, se tivesse assim uma música que eu pudesse ilustrar aqui, era um tipo, pare! Eu juro pra vocês, eu gosto de usar óleos, né, como lubrificantes, óleos vegetais, enfim, coisas que eu já tenho aqui. E eu lembro que nem assim, eu falava, amor, você não tá entendendo, eu acho que eu fiquei virgem, eu acho que me costuraram pra sempre. Sério, de amiga pra amiga aqui, foi super impossível, a gente não conseguiu. Mas é diálogo, é tudo, o Krika ficou, óbvio, né, super de boa, porque ele já sabia disso desde a primeira vez, a gente já tinha conversado bastante sobre isso, que é um processo que pode ser doloroso, eu não sei como que foi pra vocês. Mas então de primeira a gente não conseguiu. Aí depois, passou um tempo, eu criei coragem, né? E fomos lá novamente, mais devagarzinho. E usei os lubrificantes de novo e a gente conseguiu e doeu. Tanto quanto da primeira vez. Então acho que mesmo com a laceração e com os pontos, eu tive uma boa cicatrização. E o médico me liberou depois de 60 dias. Lembra que eu tinha contado para vocês? Geralmente são 45. Aquela quarentena, né? Mas não, foram 60 dias que a gente esperou pontualmente para comemorar e aí não rolou. Aí a gente esperou mais um pouquinho e conseguimos, mas minha amiga, converse aí com seu parceiro, né? Porque explica que não é tão simples, tá? Só isso que eu digo pra vocês. E depois foi ficando mais tranquilo. Então, eu acredito que não deva existir o desconforto de uma forma prolongada. Idealmente que cada vez você vá sentindo que as coisas voltaram ao normal. Uma sensibilidade pode ser que tenha mesmo, mas se você percebe um desconforto recorrente, converse com seu médico. Aí uma fisioterapeuta, mais uma vez, vai poder te ajudar, te passar exercícios. Existem até tratamentos. A minha dermatologista, a doutora Natália, ela faz vários tratamentos para pepeca. E não assim, porque às vezes a gente pensa na questão estética, né? Muitas mulheres querem dar uma clareada na região, uma rejuvenescida, coisa que eu nem imaginava que existiam. Mas a doutora Natália cria conteúdo pro Instagram, ela explica, né, os tratamentos que ela tem. Eu tava olhando e falando, meu, sério que isso existe? E daí tem a questão que eu acho mais importante, a questão funcional, para o negócio funcionar melhor. Então eu lembro que quando eu passei nela, teve um vlog aqui para ver, fazer ultrassom microfocado, fazer uns tratamentos para o rosto. Ela falou assim, Ju, tem como a gente tratar, minimizar a dor, incontinência, várias coisas com
um aparelho que ela tem lá que é justamente para essa região, coisas que eu sinceramente não sabia que existiam. Então tem caminhos, tá, gente? E aí a gente tem que ver o que é possível para você, claro. Mas diálogo aberto, eu acho que o que mais importa nisso tudo é o fato de você poder falar sobre os seus desconfortos com um profissional e ele vai te indicar o que for ideal para o seu caso. O problema é você sofrer calada, você ter vergonha e não falar para ninguém. Por isso que eu tô vindo aqui falando sobre essas coisas, porque às vezes é um pontapé para que você se sinta mais à vontade de falar sobre os seus desconfortos, ainda que seja com o médico. Porque eu, no passado, quando eu era adolescente, eu morria de vergonha. Então eu não falava, tipo, muitas coisas com o meu médico, nem nada. Com o passar do tempo eu fui entendendo que eles estão ali para isso. Então, quanto mais você puder se abrir e falar sobre as suas sensações, pensando na sua saúde mesmo, é super importante. E acima de tudo, é você ter carinho, né, com o seu corpo de uma forma geral. Eu acho que isso ajuda muito nesse processo, porque a gente vai sentir vários desconfortos visuais também. Às vezes, se olhar no espelho ainda não é confortável para você. E de preferência, assim, de coração. Uma coisa que eu fazia muito era olhar direto para aquilo que eu não gostava ou que me incomodava. Então, quanto você puder se lembrar do que importa, que a gente já falou em vários vídeos aqui, por favor, lembre-se disso e de ir com calma, de pegar leve, porque a gente se põe muita pressão, inclusive pressão de coisa boba, supérflua, superficial, que é sobre a nossa forma física. Não tô falando que é bobagem, né? Claro que a gente quer se sentir bem, que a gente quer estar satisfeita, mas tem coisas mais importantes que isso, então é cuidar das nossas emoções, do nosso psicológico. Eu acho que é o momento de você olhar para um filho ali que tá totalmente dependente de você. Respira fundo, mulher, respira fundo que a pepeca volta. Mas sério, eu tinha muita curiosidade dessas coisas, eu sempre quis muito ter um parto normal, né, um parto vaginal. E daí o que eu percebo é que a natureza é perfeita, sabe? E a laceração foi fisiológica, porque o que meu médico fala também? Ele segue essa linha mais humanizada. Que muitas vezes uma episiotomia, que é aquele corte, não é o fisiológico, não é o caminho que o seu corpo teria para fazer esse bebê passar. Vai ajudar, vai, mas às vezes tem tanta episiotomia, gente, que chega a ser violência obstétrica, que não era necessário e a gente não queria. E a laceração, tudo bem, depois vai lá dar um pontinho, volta, tem que ter cuidado para não ter infecção e tudo mais, mas é o fisiológico, é o que a natureza fez esse caminho para o bebê sair. Às vezes nem tem também, né? Tem casos que não tem laceração. A pessoa que não se contenta com um batom, mas faz sempre uma misturinha. Adoro. E assim, gente, na corrida, tem vezes quando eu corro mais, eu sinto um pouquinho do lugar onde eu tinha o ponto externo, onde realmente estava mais sensívelzinho, que era um ponto externo, não era nem dentro. Então, às vezes eu senti um pouco, mas é da própria cicatrização. E às vezes eu senti antes de voltar a correr, umas fisgadas. E meu médico falou, Ju, é normal. Às vezes é desse processo da cicatrização que parecia que estava repuxando, sabe? Mas quando eu voltei em consulta, ele me examinou, ele falou, não, tá tudo bem. Então, muitas vezes vai ser normal também, se você teve as suturinhas da laceração, ter um pinicado, um repuxozinho, às vezes de sentar e levantar, ou de um determinado movimento, de alguma atividade que você faça, mesmo depois de um tempo. Mas lembra de conversar com quem te acompanha, de se sentir aberta sobre isso. Eu lembro muito bem que eu acho que eu rompi uma barreira com o meu médico, eu me sinto muito à vontade com ele, mas eu rompi uma barreira quando a gente falou sobre cocô no parto, que muitas vezes ele falou, Ju, relaxa sobre isso, porque muitas mulheres ficam com vergonha, mas é tão natural que a gente até brinca que tem uma ordem, primeiro o xixi, depois o cocô, depois o bebê. Então fica super em paz com isso e enfim. Mas aí já tô dando pano pra manga para outros vídeos, né, meu bem? Me conta se você quer saber como foi o meu plano de parto, que eu acho um tema legal, e de repente uma conversa com o Krika, né, que vocês tinham pedido sobre a nossa relação, né, reaproximação do casal, depois dos filhos, como que a gente coloca isso em prática. E aí a gente pode conversar mais. O que vocês acham? Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo no seu coração e compartilha com outras amigas, tá? As nossas pepecas merecem ser felizes. Beijo!